Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindas de novo ao nosso canal. O nosso assunto de hoje é um assunto bastante, vou dizer assim, contraditório, até mesmo entre os profissionais de saúde. Nós vamos abordar sobre o leite animal, né? Esse leite muitas vezes tão polêmico e continuamente alvo de vários estudos. Eu vou aqui falar para vocês a respeito, e é importante que eu faça isso, das principais diferenças entre o leite de origem animal e o leite humano. Vamos falar aqui sobre as proteínas do leite, sobre o açúcar do leite, a intolerância à lactose e a sua diferença quanto à alergia ao leite. Vamos abordar também sobre leite e derivados que constam nas suas embalagens zero lactose. Vou falar sobre o hormônio estrona, sobre antibióticos, probióticos, o euritema pancreático. Obviamente, também não posso deixar de falar a respeito sobre o cálcio e minerais, já relacionando a osteopenia e a osteoporose. Então sejam bem-vindas ao canal. Se você não está inscrita ainda aqui no canal, se inscreva. Ao final do vídeo, deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então sejam todas bem-vindas e vamos dar início a mais esse vídeo. Para começar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Nós precisamos ter aqui uma visão um pouco além da ciência, além do que dizem os estudos científicos. Precisamos ter uma visão também baseada em evidências na prática clínica, no consultório. E nós temos que entender algumas premissas muito básicas e primordiais. Temos que entender que o leite é um alimento para os filhotes, é um alimento para bebês. É a maneira pela qual a natureza nos proporciona aos mamíferos a nutrição dos seus filhotes. Cada espécie com a alimentação da sua respectiva espécie. E o ser humano é o único mamífero que continua consumindo leite quando adulto e leite de outra espécie. E nós sabemos, ao longo do tempo, com a introdução, a partir da introdução de novos alimentos, o nosso organismo vai se moldando, vai se adequando, né? E esse processo começa a partir do que seria o nosso desmame, se estende até a fase de idade avançada. Existem necessidades nutricionais diferentes para cada espécie. Temos que entender que a composição do leite materno humano é completamente diferente da composição do leite de vaca. E para isso eu vou fazer aqui uma breve comparação. Vamos começar com relação às proteínas. O leite de vaca tem mais proteína do que o leite materno humano. O leite de vaca tem 3,5% de proteínas e o leite materno humano em torno de 1,9%. Essas proteínas do leite de vaca são a caseína, e nós vamos ver adiante os tipos de caseína, a globulina e a albumina. O leite humano tem bem menos caseína quando comparado ao leite de vaca. Quais são essas proteínas, na verdade, do leite de vaca que causam todo esse alvoroço, toda essa divergência de opiniões? Basicamente, a caseína e a beta-lactoglobulina.
A caseína forma 80% do leite de vaca e a beta-lactoglobulina em torno de 16%. Mas o que é a caseína, né? O porquê de tanta polêmica? Pois bem, pessoal, a caseína é uma proteína muito grande, é uma proteína inflamatória, né? E com relação, vocês podem me perguntar, com relação aos minerais, com relação ao cálcio, ao zinco, ao magnésio, por exemplo, nós vamos falar isso mais especificamente no decorrer do vídeo. Mas já quero deixar claro aqui, sim, que o cálcio no leite de vaca está numa maior porcentagem do que no leite humano. O cálcio no leite de vaca está em torno de 0,65% contra somente 0,18% no leite materno humano. Mas qual é o problema final? Qual é o fator principal que desencadeia essa discórdia? Basicamente se refere às duas proteínas do leite, né? Nós temos, como eu falei, dois tipos de caseína. Uma delas é muito inflamatória e a outra é um pouco menos. São elas a caseína tipo A1 e a caseína tipo A2. A caseína tipo A1 é a mais inflamatória e é aquela que vem do leite das vacas holandesas. Já a caseína A2, que é um pouquinho menos inflamatória, ela é oriunda das vacas zebu. E aí eu pergunto para vocês, vocês acreditam que esse leite que se compra no supermercado vem de que vaca? Qual a origem? Quais das vacas? E eu respondo já para vocês de antemão, obviamente, a grande parte vem das vacas holandesas, porque são justamente elas que dão uma maior quantidade de leite. No Brasil, a predominância é exatamente do leite de vacas holandesas e aí caseína tipo A1, a mais inflamatória. Mas qual é o problema com essas proteínas? A referência diz respeito à digestão. Tanto a caseína 1 como a 2 são mal digeridas pelo ser humano. Como eu falei, é uma proteína muito grande, é uma proteína inflamatória. A beta-lactoglobulina também não é de fácil digestão, é uma proteína também inflamatória, inclusive a beta-lactoglobulina não se encontra, não existe no leite materno. Mas tudo começa, pessoal, a partir da agressão da mucosa intestinal propriamente dito. Tanto a caseína como a beta-lactoglobulina causam inflamação na mucosa do esôfago, na mucosa do estômago e do intestino. E nós sabemos que 80% da nossa imunidade está relacionada ao intestino saudável. Nós temos no nosso intestino células intestinais, que são as responsáveis por nos conferir uma imunidade, uma proteção, né? E quando nós temos o consumo de leite e derivados, essas células intestinais são prejudicadas. O que acontece? Essas células intestinais são muito juntas. Vamos falar de uma maneira bem simplista. Elas são muito juntas uma na outra. Com o consumo de leite e de derivados, há um distanciamento, né? Há um aumento da
permeabilidade intestinal. Obviamente que essas células podem e começam a se refazer a cada 3 meses. Existe sim a possibilidade de você decidir parar de tomar o leite para que as suas células intestinais se refaçam, né? Mas aí é uma opção de vocês e no final do vídeo a decisão é somente sua, só de vocês. Bom, quais são os primeiros órgãos a serem inflamados? O intestino, como eu falei, e também o fígado, porque a caseína, essa proteína, e a lactoglobulina, esta proteína também do leite, ela se transforma, por exemplo, no fígado em amônia, e essa amônia acaba por se transformar em ácido úrico, lesionando inclusive os nossos rins. Aí vocês me perguntam, por exemplo, quais são as consequências dessas inflamações. São diversas, pessoal, entre elas alergia, rinites, artrites, artrose, dores musculares, problemas de pele, dor de cabeça, enxaqueca, né? Diarreia, prisão de ventre, enfim, são inúmeras. E fazendo um parênteses, né, aqui eu gostaria de falar sobre o leite em pó, né, e o queijo. O leite em pó. No leite em pó é retirada a água do leite. E essa água gira em torno de 87% da composição desse leite. Retirada essa água, o que acontece? Uma maior concentração de caseína. O leite em pó tem também aditivos, né, para que ele se conserve por mais tempo. E para que depois de diluído na água, ele volte a ter uma aparência do leite convencional. Temos também o leite de caixinha, que é outro que também passa por um processo de industrialização, e entre esses processos nós temos a pasteurização esta que acaba inativando algumas imunoglobulinas importantes. O que são imunoglobulinas, doutora? São anticorpos. Imunoglobulinas são proteínas de importância vital que circulam na nossa corrente sanguínea, né? E as vacas leiteiras recebem, inclusive, hormônios para aumentar a produção do leite. E esse leite envasado tem também emulsificantes, tem conservantes, tem resíduos de antibióticos, dentre outras coisas, né? E esses resíduos, tudo isso que é adicionado ao leite, essas inúmeras substâncias podem ativar gatilhos de várias doenças, né? Acontece nesse processamento na indústria uma perda significativa dos nutrientes do leite, né? Mas vamos à questão da lactose, nós vamos falar na questão dos antibióticos no transcorrer do vídeo. E a lactose? O que é, doutora, a lactose? A lactose é o açúcar do leite, né? Apesar do problema principal, vamos dizer assim, que é alvo de tanta divergência, não ser a lactose, é importante nós ressaltarmos e abrangermos, falarmos em alguns pontos. Pois bem, a lactose, esse açúcar do leite, é uma molécula muito grande e ela precisa, no intestino, ser quebrada em galactose e glicose. E isso acontece através da ação de uma enzima.
a lactase, enzima essa que nós produzimos no nosso intestino delgado. Enzima essa que vai, portanto, quebrar, decompor esse açúcar do leite em carboidratos mais simples para uma melhor absorção. E ao longo da vida, o que acontece, pessoal? Essa enzima, essa nossa produção endógena de lactase vai diminuindo e isso começa a partir dos 30 anos de idade. Né? Quantas vezes vocês ou vocês mesmas conhecem alguém que se diz e que é intolerante à lactose? E muita gente confunde a intolerância à lactose com a alergia ao leite de vaca. Se tratam de condições diferentes, pessoal, e cada caso recebe o seu diagnóstico, obviamente, e tem o seu tratamento específico. Essa intolerância à lactose, ao açúcar do leite, pode ocorrer em qualquer etapa da nossa vida, né? Ela é a incapacidade de digerirmos, que algumas pessoas têm, em digerir esse açúcar do leite. O problema é resultado da deficiência ou até mesmo da ausência da enzima intestinal lactase. A intolerância à lactose, pessoal, não é uma doença, é uma carência do organismo. Para tratar essa intolerância à lactose, é possível que o indivíduo consuma produtos sem lactose, produtos zero lactose. E também pode uma estratégia que muitas vezes o profissional usa, que o paciente venha a ingerir pequenas quantidades de lácteo diariamente, justamente para tentar estimular a produção desta enzima, né? E até mesmo nós indicamos enzima, né? Nós prescrevemos ao nosso paciente. Aí cada profissional tem a sua maneira de tratar, né? E esses leites e derivados do leite zero lactose, será que isso realmente é pertinente? Será que esse leite, esses derivados são zero lactose? Pessoal, a lactose, na verdade, ela não é retirada desse leite, ela não é retirada destes derivados. Este leite, estes derivados zero lactose, eles recebem a enzima lactase, porque esse leite derivado ele já chega no intestino deste paciente que é intolerante com a enzima lactase, né? Então, assim, quem for intolerante à lactose não vai passar mal, né? Bem diferente de um quadro de alergia ao leite. A alergia já diz respeito a uma reação imunológica adversa a estas proteínas do leite, que se manifesta logo após a ingestão de qualquer porção, por menor que ela seja. Na alergia, também podemos e temos alterações significativas, problemas respiratórios, alterações de intestino, também erupções cutâneas. Depende, em alguns casos, a situação é muito complicada, é grave, inclusive necessitando internação de urgência. Mas essa alergia à proteína do leite da vaca acontece quando o nosso sistema imunológico identifica essas proteínas como prejudiciais a nós, né? Quando se ingere qualquer alimento que contenha proteínas do leite, o nosso sistema de defesa
logo produz anticorpos, né? Logo é liberada a histamina, e a histamina é crucial, nós sabemos, para que haja uma resposta imunológica do nosso corpo. O único tratamento, gente, para essa questão da alergia é cortar definitivamente, totalmente a ingestão de leite e derivados. Aí vocês podem me questionar e até pensar, mas de acordo com o processamento que esse leite sofre pela indústria, essa lactose, né, no caso da intolerância à lactose aqui, essa lactose não diminui, sim. Quanto mais se processa o leite, vamos perdendo a lactose no processo. Ou seja, por exemplo, um iogurte tem menos lactose, menos açúcar do que o leite, né? O próprio queijo fresco também passa por um processamento e tem menos lactose do que o leite. O queijo curado, inclusive, além de ter menos lactose do que o leite, pode ter zero lactose. E aqui eu dou como exemplo para vocês o queijo parmesão maturado, seja por 90 ou 180 dias, né? Porque no processo de maturação são adicionadas bactérias lácteas, né? Que se alimentam da lactose. Então, quanto maior o tempo de maturação deste queijo, menor será o teor de lactose e até mesmo pode ser zerado. Por isso que algumas vezes a pessoa chega em consultório e diz: doutora, eu não consigo tomar leite de vaca, mas eu consigo consumir o queijo. Bem, como nós identificamos se a nossa paciente tem intolerância à lactose ou tem um processo de alergia ao leite? Um exame de sangue. Através do exame de sangue é possível medir a resposta do sistema imunológico, do nosso sistema imunológico ao leite, medindo a quantidade de anticorpos da imunoglobulina E, por exemplo, no sangue. Existem outros exames, aí é o profissional nutricionista ou seu médico que vai solicitar. Bom, eu falei também aqui em relação ao hormônio estrona. Eu acho muito pertinente e muito importante também falar sobre isso. Há muitos anos atrás, se começou a utilizar hormônios para que a vaca produzisse mais leite, né? Começaram com o hormônio HBG, né? Onde a vaca produzia 9 litros de leite por dia e passou a produzir 120 litros de leite por dia. Veja a diferença, né? O interesse também era manter essa vaca prenha, o que garante, obviamente, o que garante até hoje uma maior produção de leite, né? E esse leite da vaca prenha tem um excesso desse hormônio estrona. Estrona é um hormônio, pessoal, altamente proliferador e que, aumentado, pode trazer desde prejuízos leves, como proliferação do tecido gorduroso, aumento da celulite, aumento da gordura abdominal, até outros prejuízos, e inclusive irreparáveis. O estrogênio, o excesso de estrogênio para nós seres humanos pode causar algumas doenças, como, por exemplo, aumentar o risco de câncer de mama e o risco, no caso dos homens, o risco de câncer de próstata.
Ok, vamos pensar comigo. A mulher, durante a gravidez, precisa formar a placenta. Essa placenta, para crescer, precisa deste hormônio estrona. Para quê? Para que o feto seja alimentado através dessa placenta. Só que, se a mulher não estiver grávida, este hormônio estrona deve estar baixo. O importante é dizer que fora do período de gestação, essa placenta não pode crescer. Não podemos ter um excesso de estrona. Por quê? Porque a placenta crescendo, ela pode vir a invadir todo o útero, né? Quando não estamos num processo gestacional, e levar inclusive à formação de carcinomas, de tumores. Aí temos relacionada o câncer de útero, o câncer de ovário, o câncer de mama. Então veja a importância, né, e os riscos que nós, seres humanos, sofremos a mais. Bom, a outra questão que eu acho muito relevante diz respeito aos antibióticos. Nós sabemos que existe uma grande manipulação das mamas das vacas, né? E que é comum se encontrarem mastites, que são inflamações e infecções dessa mama das vacas, justamente por essa manipulação, por essa repetição. E já foram identificados nos leites diversos tipos de antibióticos usados nessas vacas contra essas infecções, contra essa inflamação. E isso tem sido relacionado ao aumento da resistência a antibiótico em nós, seres humanos, onde o nosso corpo cria uma resistência a determinados tipos de antibióticos. Então vejam assim, os antibióticos utilizados nas vacas acabam nos atingindo, acabam diminuindo a nossa resposta a determinados antibióticos para usados para o ser humano. Uma outra questão que as pessoas muitas vezes me pedem aqui no consultório é: doutora, me prescreva probióticos. Quando necessário, obviamente, eu prescrevo probióticos, né? E no leite nós encontramos esses probióticos, mais especificamente os lactobacilos, né? Só tem um detalhe, pessoal. Esses lactobacilos podem ser encontrados no leite de vaca, mas naquele leite que acabou de sair da vaca. Eles não estão presentes no leite pasteurizado que nós encontramos à venda. Eles estão presentes algumas vezes quando escrito na etiqueta do alimento, né, nos leites fermentados. Aí sim é possível que nós encontremos lactobacilos, bifidobacterium, né, que são bactérias que têm essas características probióticas, mas é preciso olharmos bem o rótulo. Senão, nós nutricionistas fazemos uma formulação de probióticos específicos, cada cepa tem a sua finalidade. Mas esses probióticos são o que, doutora? São um grupo de bactérias benéficas, bactérias que trazem benefícios para a nossa saúde, como aumentar, por exemplo, as defesas do nosso organismo, combater problemas digestivos,
prevenir o desenvolvimento de doenças infecciosas inflamatórias, como diarreia, como úlceras, como bronquite, alergia e outras, né? Os probióticos têm a função de inibir a proliferação de bactérias prejudiciais, além de ajudar na reconstituição da nossa barreira intestinal, o que vai nos permitir termos uma melhor absorção dos nutrientes essenciais para o organismo ser saudável. Lembram quando eu me referi no início do vídeo à reconstituição da barreira intestinal nos 3 primeiros meses, quando se deixa de consumir o leite e os produtos derivados dele? Pois é, mas no leite fermentado nós encontramos sim esses probióticos. Por quê? O que acontece? Acontece uma acidificação do leite, causada por micro-organismos, né? O que aumenta a solubilidade dos minerais, como o cálcio orgânico, como o fósforo, facilitando a absorção intestinal. Muitas vezes esses leites fermentados são sim elaborados com culturas lácteas. É importante que você veja, por exemplo, no iogurte, no kefir, porque existem diversos produtos no mercado enriquecidos com probióticos, mas nem todos deixam isso claro no rótulo. Olhe a embalagem, se atente para esses nomes, como lactobacilos, por exemplo. Um outro ponto importante que eu preciso falar com vocês diz respeito ao eritema pancreático, né? Que é um parasita, e no leite da vaca existe esse parasita. É um parasita que consome as células do pâncreas, essas que nós sabemos que produzem a insulina. Pois bem, essas células são consumidas por esse parasita, né? E os fragmentos dessas células não são reconhecidos pelo corpo humano. Daí, o nosso corpo pode em algum momento vir a desenvolver anticorpos, justamente que vão atacar essas células pancreáticas, levando aí, por exemplo, a diabetes mellitus tipo 1, que nós sabemos é uma doença autoimune. Mas, finalizando aqui, e não menos importante, eu falei no início do vídeo que ia explicar melhor no transcorrer, vamos falar um pouquinho sobre cálcios e minerais. Essa é a hora de explicar. Ok, o leite de vaca tem cálcio, tem fósforo, em menor escala tem magnésio e tem outros minerais. E, obviamente, como eu falei no início, o leite de vaca contém esses minerais que são necessários para o desenvolvimento do esqueleto do bezerro. Tem mais leite, tem mais cálcio no leite de vaca quando comparado ao leite materno. Sim, a vaca não é uma fonte de produção de cálcio. Ela produz o cálcio a partir do que ela come. O cálcio pode ir do leite de vaca, pode ir inclusive para lugares errados, ou inclusive se perder nas nossas fezes. Como assim ir para lugares errados? Pessoal, o cálcio ele não vai sozinho para os ossos. E é importante que vocês lembrem que excesso de cálcio, por exemplo, nos rins, podem levar à formação de cálculos renais, assim como excesso de cálcio no fígado pode levar à formação de nódulos fibrosos.
Então, assim, não é relevante que o leite de vaca tenha mais cálcio do que o leite materno humano. Por quê? Porque tem baixos níveis de magnésio, né? E esse baixo nível de magnésio no leite da vaca vai implicar, por exemplo, no aumento da calcificação das artérias, ou seja, pode sim aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Nós temos que ter uma fonte de magnésio. Não adianta o leite de vaca nos conferir somente o cálcio, enquanto os níveis de magnésio são baixos, né? Bem, aí a pergunta que não quer calar, que muitas pessoas me fazem. O leite de vaca, doutora, realmente ele é fundamental para evitar as doenças ósseas? A minha resposta é não. Os países, gente, que têm menor consumo de leite e derivados, e até mesmo muitas vezes não têm por hábito este consumo, são aqueles onde as estatísticas de osteopenia e osteoporose são menores. Como eu falei, o cálcio não vai sozinho para os ossos. Este cálcio do leite de vaca precisa de alguns minerais bem específicos, como por exemplo, eu falei aqui, o magnésio, como por exemplo também a vitamina K2, né? Para quê? Para que esse cálcio não fique livre no sangue, né? Nós precisamos também manter o cálcio dentro do osso, aí ainda agregamos a necessidade da vitamina D3. Bem, precisamos falar também naquelas pessoas, porque muitas vezes me acontece isso, a paciente chega no consultório e diz, doutora, por favor, me tire o leite da vaca, mas não me tire o queijo. O que nós temos aí? Aqui nós vamos falar na casomorfina, porque existem sim pessoas que não conseguem parar de consumir queijo. O que é a casomorfina? Olha o nome, pessoal, acaba em morfina. A casomorfina é um opioide. Tá? É um peptídeo, está presente no queijo em altas concentrações. Nos dão aquela sensação de prazer, de bem-estar que nós temos quando consumimos esse queijo, né? Mas ao mesmo tempo a casomorfina tem o poder de causar uma dependência química. Mais especificamente, a beta-casomorfina 7. Existem inúmeros estudos associados a essa derivação da casomorfina, inclusive a esquizofrenia. Mas vamos finalizar aqui, porque o vídeo realmente já ficou bastante intenso, bastante extenso, mas como eu disse para vocês, eu queria de uma maneira bem abrangente falar a respeito do leite de vaca. Temos outras opções, temos opções saudáveis, sim. Quais? Os leites vegetais. Aí são diversos, cada um com as suas especificações. Mas nosso assunto aqui era o leite de vaca. Resumindo, para que vocês entendam, quais são as doenças relacionadas ao consumo de leite e derivados. Uma maior hiperpermeabilidade intestinal, inclusive a própria disbiose, questões de diarreia ou constipação, ambas, alterações na pele, como por exemplo acne, inflamação de vias aéreas de repetição, como rinite, sinusite, por exemplo, infecções urinárias recorrentes,
questão de enxaqueca, a própria candidíase no caso das mulheres, hérnia de hiato, questões relacionadas à esteatose hepática, à hipertensão arterial, às disfunções dos hormônios sexuais e, inclusive, questões que muitos pacientes aparecem ao consultório e se queixam de refluxo. Bom, eu aqui não quero que você deixe de consumir o leite e derivados. A minha função aqui é somente explicar, é trazer informações enquanto profissional nutricionista, informações essas baseadas na ciência, baseadas nas evidências clínicas, baseadas na bioquímica e na fisiologia humana. A decisão é exclusivamente de vocês. Então ficamos por aqui, eu agradeço a companhia de vocês mais uma vez e peço novamente que você deixe o seu curtir aqui, que você se inscreva no canal. Vamos levar informações, pessoal, para o maior número de pessoas, vamos levar conhecimento, ok? E nos vemos em um próximo vídeo. Obrigada.